Davi pecou, certamente Davi pecou contra Deus, pois o povo pertencia a Deus e não a ele. Em Êxodo 30, versículo 12, diz assim: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Êxodo 30, versículo 12. Davi tinha então essa consciência da lei de Deus. Davi conhecia a lei de Deus e ele sabia como se devia fazer um recenseamento. Tanto é que ele não enumerou os jovens abaixo de 20 anos, aqueles que ainda não podiam pegar em armas, pois isso era ilegal diante de Deus, como nós vamos poder ver em 2 Crônicas 27, 23, 1 Crônicas 27 e 24, e também em Números 1, 18, nós vemos que essa era uma regra. Então Davi não o fez. Davi numerou o povo porque ele era orgulhoso, ele estava jactoso diante de Deus e ele queria ver o seu poder bélico. Como foi que aconteceu com com Ezequias, o rei Ezequias, quando ali ele abre o seu castelo, ele abre a sua casa e ele mostra tudo o que ali tinha. E aí, então, vem o profeta Isaías e diz para ele que aqueles mesmo que entraram nos seus palácios, no seu palácio e viram as suas riquezas, eles voltariam mais tarde e tomaria tudo aquilo que ele mostrou. E aí ele termina dizendo que boa era a palavra, porque não iria acontecer na sua geração. Davi coloca então a sua confiança em si. Davi coloca a sua confiança nos seus braços e ele quer enumerar o povo por orgulho. Ele queria saber qual que era o poder bélico que ele tinha. Não era estranho que Deus estava irado com o povo de Israel, pois ele tinha muitos motivos para fazer isso, nós sabemos disso. Mas ele usa de Davi, ele usa dessa falha no caráter de Davi para punir o povo de Israel. Porque eles eram ingratos às bênçãos do governo que Davi vinha exercendo. Porque eles deixaram a Deus. Porque eles abandonaram os caminhos do Senhor. Agora, a grande pergunta é, por que Deus incitaria Davi? A Bíblia diz em Tiago 1, 13, versículo 13 e versículo 14, diz assim que Deus não tenta ninguém. Mas quando nós somos tentados pelos nossos próprios desejos carnais. Deus não tenta ninguém. Então, aqui a gente vê, parece uma contradição com o que 2 Samuel 4 fala e o que 1 Crônicas 21 fala. Mas, na verdade, Davi foi tentado pelo próprio diabo. E o diabo também tem que servir ao Senhor. Ele serve aos propósitos de Deus e ele não faz nada se assim Deus não o permitir. A gente vai ver isso como ele fez a sugestão para Judas, o traidor. Quando Satanás, então, tenta incitar a Deus contra Jó. Jó, capítulo 2, versículo 3, né? Onde ali, juntamente com os anjos, o diabo também estava. E Deus fala que o diabo tentou incitá-lo contra Jó, para que ele punisse Jó injustamente. Deus, como juiz, ele é reto. Ele permite essas coisas para que o nosso pecado seja mostrado, para que a nossa feiura, os nossos pecados mais ocultos, eles venham à tona e nós possamos corrigi-los, para que nós possamos então continuar de uma forma agradável diante de Deus. A Bíblia diz que Deus nos comanda a orar por aqueles em posição de autoridade, para que os livre dos pecados que trarão consequências terríveis para o seu povo. Né? Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 13, que nós devemos sim nos sujeitarmos à autoridade, nós devemos orar por aqueles que estão em autoridade. Segundo, Deus adverte Davi no seu pecado. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor, e veja, mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Joabe, o comandante do exército, resiste à ordem de Davi. Ele estava ciente do que aquilo que Davi estava fazendo estava errado, e ele sabia do erro terrível que Davi iria cometer.
Não existia motivos ou circunstâncias para que a vontade de Davi fosse cumprida. Não havia necessidade de taxação do povo. O povo estava vivendo em um tempo de paz. Mas Davi, no seu orgulho, na sua jactância, ele citou ali a Joabe e os seus comandantes a enumerar o povo. Mas por que tem prazer nisso, ó rei, meu senhor? Pergunta Joabe. A obstinação de Davi, a sua falta de confiança em Deus, trouxe consequências ao povo. O ex-ministro falou isso, nós devemos confiar na ciência. Aqui Davi diz, confia em mim. Eu sou um guerreiro, eu sei fazer as coisas. Não é porque eu estou no final da minha vida que eu ainda não tenho poder. Mas ele se esqueceu que o poder que ele tinha vinha de Deus. E aí em 1 Crônicas 21, 3, diz assim, Joabe diz para ele, por que traz assim culpa sobre Israel? Quando a liderança peca, as consequências elas são espalhadas na sociedade e nós sofremos porque a nossa liderança peca. E é por isso que nós devemos orar pela nossa liderança. Terceiro aqui, observação nesse texto, a obstinação do coração de Davi prevalece mesmo diante dos sinais que não era para ele fazer aquilo. Porém, a palavra do rei prevaleceu, diz no versículo 4 de 2 Samuel 24. Davi não somente pecou contra Deus, como também conduziu outros a cometer o mesmo erro. Em Mateus 18, versículo 6, diz assim, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Aqueles que estão em posição de liderança, eles têm muito mais responsabilidade do que aqueles que têm que se submeter, porque eles têm o poder nas mãos de conduzir uma nação inteira. Então, Joabe se nega a enumerar a tribo de Levi e Benjamim. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Se nós temos o hábito da leitura, nós sabemos que, apesar das circunstâncias, Joabe permaneceu com o rei Davi, em momentos onde, principalmente ali naquele momento, quando Absalão morre e Davi começa a chorar a morte do seu filho, então Joabe confronta o rei e diz para ele que se ele não parasse com aquela choradeira, que o que ele e os seus soldados fariam contra ele seria pior do que o seu filho estava fazendo. Então Davi toma ali o seu ânimo e vai encorajar o povo. Apesar dessas circunstâncias, Joabe permaneceu com o rei Davi, mas agora nesse momento ele o abandonou. Porém, até quando Davi fazia vontade de Deus, o povo escutava, mas agora com seu maior comandante, o respeito dele se acabou diante do povo, porque ele deixou de fazer a vontade de Deus. Davi sempre perguntava, Senhor, acaso devo eu ir à guerra? Acaso devo eu fazer isso? Mas aqui nós não vemos a mesma atitude de Davi. Davi, então, sente bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Versículo 10, em 2 Samuel 24. Uma das marcas de Davi era um coração quebrantado. Aí nós vamos ver aqui em Salmos 51, 17, que diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Quando nós nos quebrantamos de Deus, Deus não desprezará o nosso coração, o nosso desejo de ver essa situação se acabando, um desejo que nós temos de voltar à comunhão aqui no templo, um desejo de podermos visitar uns aos outros, de poder termos comunhão. Isso vai voltar uma vez que os nossos corações se quebrantar diante do Senhor e nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, Davi busca reconciliação com Deus, e ele diz assim, e disse ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando o nosso coração produz ídolos, procedemos de forma louca. Quando nós tiramos Deus da equação das nossas vidas, nós obrigatoriamente devemos substituir a Deus por algo mais, mesmo que para isso precisamos nós mesmos nos tornarmos nossos próprios deuses. Aqui em Salmos 14, 1 diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus existe, mas Deus não compartilha a sua glória com ninguém.
E Davi entendia isso. E Davi então se quebranta diante de Deus. Davi põe sua confiança na misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso do versículo 11 até o versículo 17. Deus precisa punir o pecado. Deus, se Deus é justo e verdadeiro, ele precisa punir o pecado. Um juiz que não pune, e nós sabemos muito bem disso, não vou aqui dizer o nome de um juiz que não pune, que deixa as pessoas saírem, as pessoas saírem ilesas. Esse tipo de juiz não é um juiz de amor, mas se Deus ama o seu povo, se Deus ama a sua criação, ele precisa punir o pecado.